Os instrumentos despertam sensações, acordam memórias. A música é feita para ser sentida e o instrumento musical ajuda a despertá-las. Cada instrumento tem seu papel, tão importante quanto sua voz. A música é um alento da nossa alma. É o encontro de gerações e de resgate para a nossa história. Despertam significados particulares e é essencial para a nossa vida. O importante é deixar a nossa mente ser conduzida através da música. Boa noite, pessoal, aqui sou o Leonardo, mais um Puxando Conversa com o Michel, da banda Lírio Esperancense. Hoje ele vai falar um pouco sobre a banda aqui para nós. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Manuel, obrigado por ter me chamado. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, agora é hora de puxar conversa. Sim. Michel, conta pra gente qual que é a origem da música instrumental. Então, é uma pergunta vai longe, hein? Porque a música, ela descende dos nossos primórdios, né? Você olha lá para trás, os homens da caverna já faziam música, né? Quando descobriram o fogo e batiam no tambor, eles já faziam música. Então, assim, o homem, por uma necessidade de se expressar de várias formas, né? A gente se expressa com a fala, é uma forma da gente se expressar. Mas a gente tem outras várias formas de se expressar também. E a música é uma delas. E ela veio assim de uma forma muito natural. E por isso que toda vez que a gente fala de música, a gente se sente conectado com o Espírito Santo, a gente se sente conectado com Deus. Porque é uma coisa que não é uma coisa inventada, né, pelo homem. É uma coisa que parece que brotou, nasceu assim, sem ninguém inventar, sem ninguém precisar inventar. Né? Quando você pensa lá nos homens das cavernas, eles começaram a fazer música e bater naqueles, né, a sua clava naqueles tambores, naquelas pedras, e a fazer som, e eles perceberam que aquilo fazia som, e perceberam que aquilo era legal, e perceberam que ao fazer aquilo eles faziam as outras pessoas felizes também, e assim surgiu a música. Então acho que a música é uma forma do ser humano se comunicar. E através da música, depois a música foi ficando um pouco mais complexa, né? E hoje a gente consegue comunicar praticamente todos os nossos sentimentos através da música, né? Então quando você está alegre, você consegue fazer uma música alegre. Quando você está triste, você consegue fazer uma música triste. Quando você quer pensar, você consegue pôr uma música lá para você relaxar e pensar. Quando você quer relaxar, você põe uma música para relaxar. E quando você quer se agitar, você põe uma música para agitar. Então a música é isso, é uma transmissão do sentimento que eu acho que vem aí do divino mesmo, vem de Deus, vem do Espírito Santo, que brotou no homem, e não foi o homem que criou. É isso. E, assim, como que surgiu a banda e quem foram os primeiros integrantes? A banda, ela surgiu na década de 40, né, 1949, por aí. Já existiam outras bandas aqui na região, né? As bandas, em Minas Gerais, a banda de música, ela é uma instituição de Minas. Não existe nenhum estado do Brasil que tenha mais bandas do que Minas Gerais. Minas Gerais, pelo último censo do Ministério da Cultura, tem 853 bandas. Em Minas Gerais tem 853 municípios. Então, assim, é uma banda para cada município. Não é que quer dizer que tem uma banda. Tem município que tem duas bandas e tem município que não tem nenhuma. Mas são 853 bandas, então é uma banda para cada município. E essa natureza das bandas, ela vem de lá. Tem banda aí,
A gente tem banda, eu faço, além de fazer parte da banda aqui de Boa Esperança, eu faço parte de um movimento que chama Movimento Salvem as Bandas. É um movimento do Estado, onde tem várias bandas conectadas, mais de 100 bandas conectadas a esse movimento, onde que a gente tenta pensar um pouquinho sobre essa instituição tão importante para o nosso Estado, tão importante para a nossa sociedade, que são as bandas. E a gente tem banda, por exemplo, uma banda lá de Caeté. Caeté é uma cidade do lado de Belo Horizonte, é a cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem 430 anos de existência. A nossa banda ela tem 67 anos de existência. Ela nasceu lá na década de 50. Então, o pessoal da época, voltando à sua pergunta, o pessoal da época, quando viu aquelas bandas todas tocando em várias cidades de Minas e várias cidades do Brasil, eles também quiseram fazer uma banda aqui no município. E eles juntaram uma turma de amigos, e assim, reza a lenda, né? Porque a gente escuta de um, escuta de outro, e assim que a gente vai passando conhecimento desse tipo de coisa, como é que a banda nasceu. Eles reuniram uma turma de amigos. Hoje a gente tem um dos fundadores ainda vivo, que é o Antônio Raul, né? O Antônio Raul está vivo ainda, hoje não está tocando mais, está com seus 86 anos. Salve Antônio Raul, salve Mestre Bandeirô também, está por aí. E eles juntaram uma turma de amigos e foram até procuraram uma forma de montar uma banda. A única pessoa que ajudou eles, à época, foi o presidente do Clube dos Operários. A gente chama o Clube dos Operários, e por isso que a banda ela começou com o nome Banda Lira Operária. Porque quem ajudou a formar a banda foi a Associação Operária, o presidente da Associação Operária. Comprou os instrumentos e começou ali com aquela turma de música, que chamou um maestro, e esse maestro veio a montar a banda. E assim a banda vem. Então a primeira formação da banda é de 1952. Né? Então a banda está fazendo aí 70 anos de existência esse ano. Fez, né? Dia 14 de setembro de 1952. É isso. Uai, Michel, que tipo assim, quando eu entrei na banda, a gente vê que não é nós que escolhe o instrumento. É o instrumento que escolhe nós. Porque eu tentei tocar saxofone e não deu certo, é o trompete. Ele me escolheu, assim. Eu queria saber se você já teve essa experiência também, cara, quando você entrou. Então, a gente tem essa experiência, sim, porque eu me lembro que eu entrei na banda com 13 anos. Eu tenho 43, então faz 30 anos aí de banda. Quando eu entrei na banda, o maestro ele pegou e ele olhou pra minha cara e falou: você vai tocar esse instrumento aqui, que era o trombone. Só que não era esse trombone, era um trombone de pisto. Você vai tocar o trombone. Eu, na primeira aula, eu já saí fazendo a escala do trombone. Eu nunca tinha pegado trombone na minha vida. Então, assim, é bem isso que você está falando. A música parece que escolhe a gente, né? Mas eu acho que é igual eu falei no início, de como que surgiu a música, que ela é uma coisa que veio do Espírito Santo, veio de Deus, veio do... A música, ela vem na gente assim também, nata, né? Vem de uma forma de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E aí, quando você pega um instrumento, que você toca o instrumento, aquele som faz sentido. Aí você toca o instrumento, o som faz sentido pro seu ouvido, faz sentido pro seu coração, faz sentido pra sua cabeça, e pronto, está conectado, e daí para frente é só evolução. Então é por isso que eu acho que você fala que não é a gente que escolhe o instrumento que escolhe a gente. Porque quando você toca um instrumento que não faz sentido para você, você fala assim: não, isso aí não fez sentido para mim, não. Aí você toca outro instrumento: não, isso aí fez sentido para mim. Pronto, o instrumento escolhido. É isso aí. Agora, Léo, eu quero fazer uma pergunta para você, que também faz parte da banda. Com quantos anos você começou a tocar o trompete e qual a experiência de fé que você teve com esse instrumento? Trompete, eu entrei na banda. Não, primeiramente começa falando, esse é o Tijão, né? Ele me ensinou tudo, né? Tudo que eu sei, muitas pessoas falam que eu sou bom hoje, por causa ele me ensinou tudo, comecei lá tudo. Eu entrei vou contar a história verdadeira, eu entrei em 2014, certo? Eu fiquei lá na banda uns meses. Quantos anos você tinha? Tinha 12. Aí fiquei lá, eu saí. Aí fiquei lá, teve um dia que tava eu e o Carlos soltando pipa, e chamou eu e o Gustavo pra voltar, eu voltei. Aí fiquei lá, eu comecei na banda, eu tava aprendendo trompete, eu participava da banda do mesmo jeito. Aí fiquei lá, eu tocava prato.
Aí quando eu tava aprendendo a tocar trompete, aí eu já tocava prato na banda, até eu aprender tudo, certo? Foi aí pra mim eu conto que começou desde os 13, que lá que eu comecei a me envolver com a banda mesmo, que eu comecei a gostar do trompete. E hoje você tem 40 e quantos? 40 anos. Tem 20 só. Eu tenho 20, faz 7 anos que eu tô na banda, certo? Agora, a parte da experiência de fé que todo mundo viu lá, mas foi no PHE, né? O PHE lá na Canção Nova, né? Você conhece? Canção Nova, a rede de televisão aí católica. O Braz é um artista lá que ele toca saxofone alto. Aí ele me deu a oportunidade de tocar lá. Eu toquei para 50 mil pessoas, sei lá quantas pessoas, não lembro. Era muita pessoa. Aquilo lá foi uma experiência de fé para mim, que eu tava com as duas músicas, ela tá com Espírito e Maria de Nazaré. Aí eu pensei, o áudio dele é puxado muito para renovação carismática, porque vai me mandar tocar Espírito, ele mandou Maria de Nazaré. Aí minha experiência de fé eu falo assim, que Maria naquela hora tava comigo, cara. Que lá aconteceu do nada, nós tinha saído da pousada para ir lá pro Rincão onde acontece o áudio do Braz, certo? Aí eu comecei a tocar. Aí falou assim, não precisa tocar pra mim, eu já vi você tocando, certo? Aí ele pegou, qual música você trouxe? Trouxe Espírito Maria de Nazaré. Foi uma experiência de fé pra mim também. Eu pergunto o que ele em mim até hoje, né? Ele é um ótimo músico, depois você pesquisou no Instagram, Braz Royce. E também eu fui para Emaús, é um retiro espiritual, certo? Não tem nada a ver com música assim. Mas foi bom ter essa experiência. Lá é um retiro espiritual onde não tem nada de tecnologia. Lá você não mexe no celular, lá você não vê televisão. Lá não tem nem relógio, é pra você se conectar com Deus mesmo, certo? Lá eu aprendi um trem que eu não sou muito fácil, é o perdão. Lá eu trabalhei muito isso lá. O Emaús foi bom nessa parte pra mim. E teve outra oportunidade pra mim no Reaviva Jovem. O Braz, esse artista, ele foi lá em Nepomuceno fazer o áudio dele. Nós fomos aqui, certo? Ele me deu outra oportunidade para tocar com ele. Acho que esse ano foi um dos melhores pra mim, cara. Que, tipo assim, o trompete pra mim eu não ligava muito. O trem meu era cantar funk. Agora o trompete não. E que Deus e Maria mostrou pra mim. Esse que é teu talento, cara. Era só isso. Amém. E queria saber se a banda teve um apoio assim de alguém, como é que vocês arcam com as despesas, se tem algum patrocínio, alguma coisa assim, como pra gente? Essa é uma boa pergunta. A banda ela tem sim o apoio da prefeitura, a prefeitura ela ajuda a banda, né, através das subvenções que acontecem pelas instituições, do mesmo jeito que a prefeitura ajuda o Congado, as Folias de Reis, né, os outros eventos culturais do município, ela ajuda também a banda. E aí a gente tem esse aporte do município. Contudo, é um aporte ainda aquém do que a gente gostaria de fazer para que a banda acontecesse, né? Quando eu falo a banda acontecer, é o seguinte: a banda ela é uma instituição, ela é um projeto social. Né? É um projeto social. Eu comecei na banda com 13 anos, então eu penso assim, todo o tempo que eu passei dentro da banda, estudando música, trabalhando música, com todo mundo, conhecendo os meus parceiros de música, era um tempo que eu não estava na rua, não estava fazendo coisa avacalhada, né? Não estava pensando coisa errada, era tempo que eu estava pensando em música. O tempo que eu estou pensando em música não é um tempo que eu estou usando para poder pensar em outra coisa ruim. Então por isso que ele é um projeto social bacana, porque ele faz as pessoas, que não são só crianças, jovens e adultos, de toda idade, naquele momento ali está dedicando o seu tempo para aquilo que podia estar dedicando o seu tempo para poder estar nas drogas, estar no roubo, estar numa depressão, estar em várias outras situações de problema social. Então, por isso que a banda é um projeto social bacana. Então, aí a prefeitura ajuda nesse sentido, porque a pessoa que está na banda, a pessoa que está na música, é aquela pessoa talvez que ali daqui a pouco não vai estar na cadeia. Então, assim, hoje o que você gasta com um preso é 10 vezes mais do que você gasta hoje com uma criança na banda. Né? Então, o investimento que você faz na banda hoje é um investimento que você deixa de fazer, é a despesa que você deixa de ter com um preso depois.
Então isso para a administração pública é muito bacana e todo mundo devia pensar assim, devia olhar para esses instrumentos sociais que a gente tem, não só a banda, aqui como esse instrumento social que nós temos aqui agora, também que além de ser um instrumento evangelizador, também é um instrumento social, que estão tirando vocês de qualquer movimento que vocês podiam estar fazendo que não fosse legal. Então, aí além da prefeitura, a gente consegue receber recursos de todo mundo que é amigo da banda, né? Então, sempre tem uma pessoa ou outra que chega perto de mim e fala, Michel, eu quero ajudar a banda, como é que eu faço para doar? A gente passa o número da conta da banda, e aí doa uma coisa, doa outra, às vezes a banda está precisando de uma reforma, eu preciso de tinta, preciso de tijolo, preciso de cimento, vamos lá, conversa com um e com dois, e as pessoas ajudam também. Então, assim, fica o recado aqui para quem puder ajudar a banda precisa de muita coisa, mas o que a banda mais precisa hoje é de gente. Integrante. Então, hoje a banda tem muito instrumento parado e não tem gente para poder tocar. Então, vocês mesmo estão convidados aqui a serem músicos, tá? Se vocês quiserem, a porta da banda estão abertas. Nós temos aulas às segundas, quartas, quintas-feiras. Depois eu vou falar mais sobre isso. E aí vocês podem se inscrever, vocês que estão assistindo aí, se vocês tiverem um filho, neto, sobrinho, que quiser aprender a tocar um instrumento de sopro, hoje a banda ensina instrumento de sopro, pode ir lá que nós estamos de porta aberta, é gratuito, o maestro João, né? O João está lá, que ensinou o Léo, que ensinou, hoje a maioria dos músicos que estão na banda está lá pronto e disposto, e todos nós lá na banda somos voluntários, a gente tem outros trabalhos, né? Nós temos o nosso trabalho no nosso dia a dia e depois do nosso trabalho a gente vai para a banda para poder usar o nosso tempo com esse instrumento social que a gente acha bacana para a sociedade da nossa cidade. Onde fica localizada a banda? A banda ela fica localizada ali atrás do Clube dos Operários. Então, quem conhece, todo mundo conhece o Esperança bem, perto da prefeitura, tem o Clube dos Operários, na Rua Bias Fortes. Atrás do Clube dos Operários está a banda, que é a Rua Monsenhor Leite, número 195. 195, tá? Então, Um telefone também para contato? Tá? Pode ligar no meu telefone, que é o 359-8884-0254. 98884-0254. Liga lá, tem aí o meu Instagram, Facebook também, da banda também. Pode entrar lá, acessar e chamar a gente por lá. A partir de qual idade que pode estar? A banda, a partir do momento que você sabe ler e escrever. Se soube ler e escrever, você já pode entrar na banda, entendeu? Então, pensa com 6, 7 anos aí, já sabe ler e escrever, pode entrar na banda. E aí não tem idade. Qualquer idade está apta, é só ter boa vontade, né? Um instrumento de sopro, ele não é um instrumento que você vai aprender do dia para a noite. Leva um tempo, pessoal. Ele é um instrumento que leva um tempo para você aprender, porque tem uma série de técnicas para você colocar a boca no bocal, para você saber, no caso desse instrumento, aonde você vai colocar lá para sair qual som, qual a força que você vai soprar para sair o som. Então tem uma série de técnicas que você tem que aprender para você poder tocar. Então o instrumento de sopro ele não é um instrumento que você vai aprender rapidamente. A não ser algumas exceções de uns bem dotados, que sempre tem. Mas, na maioria dos casos, não é assim. A gente leva esse instrumento que chama trombone de vara. Além do trombone, você toca com outro? Toco. Só para terminar aqui, agora mas aí, além do trombone, eu tenho trombone. Eu comecei com 13 anos. Aí eu comecei com um instrumento pequeno, porque esse instrumento aqui é um instrumento um pouco pesado. Assim, então, uma criança de 10 anos vai ficar pesado para ela pegar um instrumento desse. Então, ela começa com um instrumento menor para poder se desenvolver e depois pode pegar outro instrumento. Então, eu comecei com um instrumento que chama saxofone. Depois eu passei por um instrumento que chama bombardino. Depois eu passei por trombone. Aí depois eu pus aparelho na boca, na fase de adolescência. E aí eu não conseguia mais tocar esse instrumento, porque aqui você tem que apertar o bocal na boca. Aí eu passei a tocar um instrumento que chama clarinete, que é mais perto de uma flauta, né? Aí tem o clarinete, tem o sax, que são instrumentos de palheta, né? Então tem vários instrumentos lá. E para quem gosta de percussão também, tem o tarol, tem o bumbo, né? Tem a bateria. Então tem de tudo para todos os gostos. E geralmente, quais festividades ou eventos vocês são chamados para tocar?
A banda, ela por ela ter essa conotação social, né, por ela ter essa vertente social, das pessoas verem a banda como um instrumento social, então todo evento social a banda tá. A banda pode tocar, a banda é uma banda, ela é laica, né, ou seja, ela não tem religião, então qualquer evento religioso ela pode estar tocando, independente da igreja católica, ela está tocando. A igreja católica é uma grande parceira da banda, né, sempre foi, né, a banda cresceu muito dentro da igreja católica, esses eventos das procissões, né, todo evento festivo que tem na igreja, normalmente a banda está. E também a banda não é política, ela é apolítica, né, então não tem partido, né, independente do partido, a gente está tocando. Então a banda ela toca em comício, ela já tocou muito em enterro, ela toca em várias coisas. Carnaval, festival, manda o que tiver aparecendo para a banda, inauguração de ponte, aniversário, a banda não tem dessa não, onde que tiver na Câmara dos Vereadores, quando tem um evento da Prefeitura, o evento da CAPEB, a gente vai também. Então a banda não tem dessa, onde que tem um evento que a banda pode tocar, pode se apresentar, e os músicos têm disponibilidade para ir, a gente está indo. Aí vocês são chamados? Normalmente a gente é chamado. Às vezes a banda faz aquele evento por conta dela, tipo assim, a gente vai fazer uma retreta na praça. Né? Aliás, faz muito tempo que a banda não faz, porque, sinceramente, os integrantes foram estudar, aí não tem jeito mais de ficar fazendo todo dia, né? Aí não tem jeito mais de ficar fazendo todo dia. Então, mas a gente fazia muita retreta na praça. Então, hoje nós temos cerca de 10 alunos em formação para poder, estão vindo aí para poder reanimar a banda. A banda está um pouco parada por conta dos integrantes mais velhos acabaram parando por conta da idade, os integrantes jovens acabaram estudando, aí não conseguimos manter as apresentações. Mas tem 10 novos alunos que estão vindo aí, daqui a pouco a banda está na rua de novo. A banda faz apresentações em outras cidades. Como funcionam essas apresentações? Então, em outra cidade normalmente a gente é convidado. Existe uma coisa muito comum entre as bandas do nosso estado, que são os encontros de banda. Nesses encontros de banda, bom, né, Léo? A galera toda, né? Junto no busão, né? Esse povo da banda gosta de comer, come que é uma beleza. Encontro de banda tem muita comida. Vai, bom. Não, falar um pouco também encontro de banda. Michel, quando nós que é da geração mais jovem, certo? Mas o primeiro que nós foi quando o Michel entrou na presidência, certo? Então, quero dizer isso também. O evento é muito bom, cara. Tem um monte de banda aí de Minas Gerais, aí se apresentam lá. Aí deixa a palavra pro Michel. Então, aí assim, quando tem uma cidade que quer fazer um evento de encontro de banda, tipo Nepomuceno, nós já fomos no encontro de banda de Nepomuceno. Aí eles mandam um convite para as bandas, para as cidades que tem bandas na região. Aí manda um convite para a Boa Esperança, a banda de Boa Esperança vai. Aí a gente já combina lá com a prefeitura, para ela poder ceder para a gente um ônibus que a gente vai, né? E aí a gente faz combina com todo mundo. Quem é menor de idade pode levar, tem que levar um acompanhante maior, né? Um parente e tal. E aí a gente se junta tudo no ônibus e vai aquela confusão. Começa a música aqui no ônibus e vai para lá tocando, e chega lá, toca o dia inteiro, aí tem café, tem almoço, aí por conta tudo da cidade lá. E aí a gente conhece os músicos das outras bandas, né? Conversa com a turma das outras bandas, rola até as paquerinhas, né? E a turma gosta bastante, né, Léo? E a gente conhece todo mundo e fica, é um ambiente muito legal, muito bacana, muito... E tem oficinas de música, né? Então o que acontece? O maestro da banda da cidade de Nepomuceno, por exemplo, ele vai mostrar como é que funciona o trombone. Aí pega, junta todos os trombonistas, apesar desse dia que você foi ainda não teve nenhuma dessas, né? O que você fala? Que é essas oficinas de instrumento. Você fala o que? Do hino nacional? Não, é porque tem oficinas de instrumento. Então o cara do trombone ele fala assim, ó,
Vou mostrar para vocês como é que funciona o trombone. E aí ele junta todos os trombonistas de todas as bandas que tocam trombone e põe para uma sala para poder mostrar. E aí é uma divisão de conhecimento também que acontece. Então essas são as formas. Agora tem outras formas de acontecer apresentações em outras cidades também. A gente tem algumas bandas aqui que são irmãs nossas, a banda de cidade de Coqueiral, por exemplo. Aí quando vamos fazer tocar na Semana Santa, aí a gente vai para lá, toca um dia lá, depois eles vêm para cá, tocam um dia aqui pra gente. São outras formas da banda para se apresentar em outras cidades. Tem pergunta. Já perguntou, né? Que sabe, tipo assim, a banda ela ajuda no raciocínio e na concentração da pessoa. Como você avalia isso para a sociedade esperancense? Quando você toca também, você sente a emoção das pessoas? Quando tá tocando assim? Isso é uma coisa. Então, quando você está para você tocar na banda, você tem que normalmente ler uma partitura, né? E quando você vai ler uma partitura, o que é uma partitura? Ele é um texto. Do mesmo jeito que você tem um texto cheio de palavras, uma partitura ela é um texto cheio de notas, onde cada um faz a sua parte. Vocês viram agora há pouco eu e o Léo tocando, e o Léo fez uma parte da música e eu fiz outra, né? Enquanto ele estava parado, eu estava tocando. Enquanto eu estava tocando, ele estava parado. Então a música é muito assim, ela é um dueto de voz, ela é um dueto, ela é um quarteto, ela é um quinteto. Então, enquanto um faz uma coisa, o outro faz a outra. Então, se você não estiver atento ao que está acontecendo na partitura, não estiver lendo o texto, lendo as notas, você não vai começar na hora certa, você não vai parar na hora certa, né? E aí você tem que estar muito atento ali. E se você não estiver ouvindo o outro que está ao seu lado também, você não vai conseguir tocar na hora certa, você não vai conseguir parar na hora certa. Então a música te ensina muito isso, você trabalhar em equipe. E é uma coisa que te serve para a vida. Em qualquer lugar que você for, no seu trabalho, dentro da sua casa, com a sua família, você tem que saber trabalhar em equipe, né? A hora que um está descansando, o outro vai e pega, e aí você descansa para o outro pegar e vai embora. E é assim que funciona a música também. Então, a música tem uma série de coisas assim que você traz para a sua vida e faz você melhorar enquanto pessoa. Ela não é só música, ela faz você melhorar enquanto pessoa também. É isso. Vai. Finalizar aqui, né? Obrigado, Michel, de novo, cara. Então, obrigado eu por ter me convidado. Viu? Então, gente, agradecer aqui por vocês terem me convidado para essa conversa. Esse é o tipo de iniciativa que tem que continuar acontecendo, não só aqui em outros lugares também, porque é uma oportunidade que muita gente da nossa sociedade tem para poder falar e conversar sobre assuntos. A gente tem que ter vários canais de conversa, esse aqui é um, então parabéns a vocês pela iniciativa, pelo canal. Vamos seguindo aí, vamos compartilhar, viu, gente? E a banda está de portas abertas para quem quiser conhecer, para quem quiser levar seu filho, seu neto, para poder ser um músico, aprender música. A música é uma arte universal que vai só ajudar quem estiver junto dela. Quem quiser e puder ajudar a banda de outra forma também é bem-vindo, né? Ajudando administrativamente, com a organização de documento. Lá nós somos muito sozinhos e as coisas ficam às vezes muito largadas. Então a gente precisa sim de gente, braços, de cabeças boas que queiram ver essa banda funcionando. A gente tem muita vontade de colocar um maestro lá todos os dias da semana para ensinar as crianças, jovens e adultos e as pessoas que estão na melhor idade também. Mas hoje a gente não consegue, então todo mundo que tiver vê isso como uma boa iniciativa e quiser ajudar, é bem-vindo, tá? Obrigado mais uma vez, boa noite para vocês. Queria deixar um presente. Presentinho, é sempre bom. Obrigado. Aqui, ó, esse aqui vai lá para a sede da banda, tá? Vou deixar lá na sede da banda como presente de vocês para a banda, tá bom? Obrigado. Obrigado mais uma vez. E obrigado também a todos os membros, né, da banda de Esperancense. E obrigado ao público também que assistiu a gente, acompanhou a gente até esse final de ano, 2022. E agora, esperando vocês para o próximo ano e até 2023!
Thank you.